Nosso estudo de hoje encontra-se no livro de Zacarias, no capítulo 4, verso 6, que diz assim: Prosseguiu ele e me disse: Essa é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força nem pelo poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se há uma coisa que nós somos muito tentados dentro da nossa experiência, é de tentar substituir aquilo que é a vontade de Deus por algumas situações que podem ser uma espécie de paliativos. Eu vou explicar um pouco melhor isso. Nós compreendemos a vontade de Deus para a nossa vida, pelo menos em linhas gerais. Quando nós buscamos a Deus, quando vamos até Ele, percebemos a linha que Ele gostaria que nós seguíssemos, a direção na qual Ele espera que a gente se coloque. Mas às vezes, enquanto estamos na execução do plano de Deus para a nossa vida, dirigidos e amparados pelo Espírito de Deus, o Senhor não prometeu que nós não teríamos dificuldades e problemas ao fazer a sua vontade. Muito pelo contrário. Lembre-se do que ele disse para os próprios discípulos na quinta-feira à noite da última semana dele aqui na terra. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Muitas pessoas vão achar que vão estar fazendo a vontade de Deus enquanto prenderem vocês e os colocarem no cárcere e os maltratarem e fizerem mal a vocês. Ele disse que nós teríamos situações difíceis, mas que nós deveríamos ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo. O que significa que o fato de descobrirmos a vontade de Deus e estarmos trabalhando para que a vontade de Deus seja uma realidade na nossa vida, não significa que não teremos dificuldades. E no decorrer do processo, às vezes, surgem problemas no casamento, surgem problemas com os filhos, surgem problemas com as pessoas com as quais nós convivemos ou trabalhamos juntos. Vários obstáculos surgem, às vezes, no meio do caminho, tentando fazer com que a gente deixe de seguir na direção proposta por Deus, porque o objetivo dele é esse. O obstáculo é colocado no nosso caminho para que a gente encontre um caminho, uma rota alternativa. Só que o que nós precisamos nos lembrar é de que rotas alternativas nunca nos levarão para o objetivo final. Com Deus não é assim que funciona. Se há um obstáculo, o obstáculo é problema do Senhor e não nosso. Ele prometeu que Ele estaria conosco e que nos ajudaria a transpormos todos os obstáculos que estivessem no meio do caminho, mesmo que eles fossem grandiosos. Nesse caso específico do texto que lemos hoje, o povo de Judá havia retornado para Jerusalém depois de 70 anos de cativeiro. Jerusalém era um amontoado de escombros. A colina de Ofel, aonde outrora havia sido construído o templo, também era um amontoado de escombros, de ervas daninhas, espinhos, cardos, abrolhos. Quando o povo chegou, dirigidos por Zorobabel, que era um descendente direto do rei Davi, o sumo sacerdote Josué, que tinha a responsabilidade de dirigir o processo de reconstrução do templo, a primeira coisa que eles fazem é limpar a colina de Ofel e levantar um altar ao Senhor Deus. Entretanto, pouco haviam feito mais do que isso, quando começa a oposição por parte dos inimigos à volta e o processo de reconstrução acaba sendo paralisado. Uma situação realmente complexa começa a ter lugar. Durante muitos anos, esse processo de paralisação faz com que a maior parte dos exilados que retornaram abandonem Jerusalém, voltem para suas vidas, nas suas fazendas, até mesmo os levitas que haviam retornado, os sacerdotes levitas que haviam retornado para trabalhar no templo, voltam para fazendas, constroem fazendas e começam a trabalhar nelas. Não era aquela vontade de Deus. O Senhor Deus agora traz um recado para Josué, o sumo sacerdote, bem como para Zorobabel, que estava tendo que lidar com uma crise com os seus vizinhos que ali estavam. Ele vai dizer: a resolução desse problema não é por força e nem por poder, mas é pelo meu espírito. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Eles não deveriam desistir, eles deveriam avançar, ainda que pela fé. E todos os obstáculos e problemas seriam ultrapassados. No cenário internacional, as coisas eram realmente complicadas. Eles tinham recebido autorização da parte de Ciro para retornar para Jerusalém e a reconstruir. Entretanto, Ciro vai para uma incursão e nessa incursão ele acaba morrendo. O seu filho Cambises acaba assumindo o trono no lugar dele. Cambises não tinha a mesma visão que o pai. Quando os samaritanos, bem como aquela coligação, Tobias, Sambalá, Gesem, eles se organizam e enviam uma carta para a capital Suzã, capital do Império da Pérsia, da Média da Pérsia, dizendo que era um erro
dar autorização aos judeus para construírem o templo, a carta vai chegar na mão de Cambises, não mais na mão de Ciro. E Cambises vai dizer, parem tudo. Ou seja, o problema era realmente grave. Eles não tinham como enfrentar uma lei que havia sido colocada. Mas a mensagem do Senhor era clara. Não vai ser por força e poder, mas vai ser por meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Enquanto isso, o Senhor Deus estava trabalhando. Algum tempo mais tarde, Dario vai assumir o poder. Dario é um indivíduo que vem porque tem muito mais jeito. Cambises começa a fragmentar o próprio império. E agora Dario o Grande, ele vem para tentar juntar aqueles que estavam dispersos. E era isso que estava acontecendo já, era o Espírito de Deus agindo no cenário internacional para favorecer o seu povo. Daniel estava lá na corte, ao lado de Dario, o que fez com que Dario desse autorização para que o processo de reconstrução continuasse. Então, quando você vai olhando para o todo, o Senhor Deus tem planos, tem propósitos. Não é desistindo ou buscando rotas alternativas para aquilo que é o plano original estabelecido pelo Senhor Deus, que nós vamos conseguir alcançar a vitória. O plano do Senhor Deus não experimenta nem atraso e nem adiantamento. Mas ao mesmo tempo, Deus espera que estejamos dispostos a dar passos de fé, movidos pelo Espírito, embasados na oração, embasados no estudo da palavra. Lembre-se que em todos os grandes momentos da história, quando Deus abre portas tremendas, é quando o seu povo age pela fé. Não me canso de olhar para a história de Moisés e o povo de Israel atravessando o Mar Vermelho. Tudo começou quando Moisés obedeceu a ordem do Senhor. Levanta um cajado e o mar se abre e o povo passa em seco. Às vezes tudo que nós precisamos é agir pela fé, nem por força e nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Essa foi a história de Zorobabel, do sumo sacerdote Josué, a mensagem que Zacarias, o profeta, levou para eles. Essa é a mensagem que chega até nós hoje. Deus também tem planos para a nossa vida. Não precisamos desistir por causa dos problemas, dos obstáculos, mas devemos avançar pela fé. Olhe comigo. Obrigado, Pai, porque em Tua palavra descobrimos que o Teu Espírito é capaz de remover todos os obstáculos e problemas da nossa vida e nos ajudar a seguir na direção proposta pelo Senhor. Ajuda-nos a viver essa realidade, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?